Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Até aqui. Quando olhamos aqui para esse texto, ele nos mostra que eu não posso esquecer de nenhum dos benefícios que Deus já me fez. São muitos, né? Você também não pode esquecer de nenhum dos benefícios que Deus já te fez. São muitos, na sua casa, na sua família, seus filhos. Eu não posso esquecer. Você também não pode se esquecer disso. Tem gente que diz assim: eu nunca recebi benefício nenhum de Deus nem de igreja. A igreja nunca fez nada por mim. Deus nunca fez nada por mim. Tem gente que é ingrata. Tem outro texto em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, que diz assim: lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, nós recebemos alguma coisa de Deus, né? Você recebeu algo de Deus, eu recebi algo de Deus. Então, o texto está dizendo: lembra o que Deus já fez na sua vida, lembra o que Deus já fez na sua casa, lembra do que Deus já fez na sua família. Então, a primeira coisa que nós aqui entendemos nesse texto, aqui Davi está falando primeiro para ele, né? Davi não está falando para o seu filho, nem para a sua esposa, nem para o seu pai, nem para um amigo. Davi está falando com ele mesmo, com a sua alma. Ele não está falando para os amigos, não está cantando esse salmo para alguém, não, ele está falando para ele mesmo. Davi está pregando para ele mesmo. Ele está dizendo: eu não posso esquecer, ó alma, não esquece não, o que Deus já fez por você. Bendiz minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Alma, não esquece não o que Deus já fez por você. Davi, ele quer glorificar a Deus com tudo que ele tem. Bendiga o seu santo nome. Ele está dizendo que Deus é um Deus santo. Nós servimos um Deus que é santo, uma igreja que é santa, o sacerdote que é santo, E Davi está dizendo aqui que o nome de Deus, ele é santo. E tem gente que tem amnésia, Ele esqueceu de tudo o que Deus fez na vida dele. Deus abençoou a sua vida, Deus abençoou a sua casa, Deus tirou ele de um lugar terrível, Deus tirou ele de um charco de lodo, Deus tirou ele de um lugar de vergonha, e aí trouxe para ele honra sobre a sua vida, mas com o passar do tempo deu amnésia. Ele esqueceu de tudo, esqueceu quem ele era, esqueceu como Deus limpou as suas feridas, esqueceu como Deus limpou o seu corpo, esqueceu como Deus limpou a sua mente. Ele esqueceu de tudo, deu amnésia, esqueceu dos benefícios que Deus trouxe a ele, a sua família, como Deus trabalhou na sua vida, como Deus foi empurrando ele para cima, como Deus foi trazendo as bênçãos para ele. Ele simplesmente esqueceu daquilo que Deus fez na vida dele. E o Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu não posso esquecer dos benefícios de Deus. Temos vários textos na Bíblia, mas tem um que Jesus curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus ficou triste com a ingratidão daqueles 9 leprosos que não quiseram voltar. Apenas um voltou, e o que voltou era estrangeiro. Jesus disse: não foram 10? Onde estão os 9? Os 9 esqueceram de agradecer.
A maioria esqueceu de agradecer. Então nem sempre nós podemos acompanhar a maioria. Tem gente que diz assim, a maioria tem razão. Nem sempre. Tem gente que diz assim, olha, a voz do povo e a voz de Deus. Isso não é verdade, porque foi o povo que gritou: solta Barrabás e mata Jesus, o Nazareno. Então nem sempre, né? Então 9 esqueceu de agradecer dos 10 leprosos, mas um que era estrangeiro veio agradecer. Por que eu tenho que lembrar dos benefícios de Deus? Aí Davi diz algumas coisas interessantes desse salmo. No versículo 3 ele diz: porque é Deus que perdoa todas as tuas iniquidades, né? É Deus que perdoa as minhas iniquidades, é Deus que perdoa as suas iniquidades. Jesus, certa vez, entrou na casa de um fariseu e ele perdoou uma mulher que tinha muitos pecados. Até o fariseu criticou Jesus, dizendo que ele deixou aquela mulher tocar nele, e aquela mulher era uma pecadora e ela tinha muitos pecados, mas Jesus perdoou os seus muitos pecados. Então eu preciso lembrar de Deus, porque Ele é que perdoa os meus pecados, Ele é que perdoa os seus pecados. E tem um texto em Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então há um Deus que perdoa os nossos pecados, que muda aquilo que era vermelho, vem o perdão de Deus e torna branco como a lã. Aquilo que estava sujo se torna branco como a lã, porque Deus perdoa. Hebreus capítulo 10, verso 17: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Deus não lembra dos seus pecados, Deus não lembra dos meus pecados, né? Pode ser, os seus amigos podem lembrar dos seus pecados, né? Quando o cara era viciado no mundo, né? Ele fala: cara, você era viciado, agora você está na igreja. Aí eu conheci você quando você era viciado, quando você fumava maconha, quando você usava droga, agora você diz que é cristão, agora eu conheço você, né? Alguém pode lembrar dos seus pecados, mas a Bíblia diz, Deus dizendo: e jamais me lemrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus não lembra mais dos nossos pecados. Pode o inimigo lembrar, pode algum amigo de infância lembrar, né, dos nossos pecados, mas Deus não lembra dos nossos pecados. Por que eu preciso lembrar dos benefícios de Deus, lembrar de Deus? Versículo 3: porque Ele sara todas as enfermidades. É um dos nomes de Deus, Jeová Rafá, o Senhor que cura. É Ele que cura o meu corpo, é Ele que cura o seu corpo, é Ele que sara a sua alma, é Ele que sara o seu corpo. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então Davi está dizendo: porque Ele sara todas as enfermidades. E um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Cura a alma, cura o seu corpo. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. Ela se encontrou com Jeová Rafá, o Senhor que cura. O paralítico de Betesda foi curado. Ele se encontrou com Jeová Rafá e veio a cura sobre ele. Jesus tocou no leproso e ele ficou curado. Ele se encontrou com Jeová Rafá, o Senhor que cura. O cego de Jericó clamou por Jesus, ele foi curado. Ele se encontrou com Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então eu preciso lembrar dos benefícios de Deus, eu preciso lembrar e não esquecer, porque Ele é o Senhor que cura, Ele é o Jeová Rafá. Um paralítico foi carregado por 4 amigos e desceu pelo telhado, ele foi curado. Ele se encontrou com Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então Ele cura o meu corpo, Ele cura o seu corpo, Ele cura a enfermidade.
é um dos seus nomes, Jeová Rafa. Então eu tenho que lembrar de Deus, porque é Ele que me cura. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz a palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo: eu vou sarar a sua terra. Não vai ter doente nesta terra. Será curada, será sarada. Meu nome é Jeová Rafa. Então eu preciso lembrar de Deus, dos benefícios de Deus, porque é Ele que cura. Por que eu tenho que lembrar dos benefícios de Deus, daquilo que Ele já me fez? Porque Deus te resgatou da perdição. Versículo 4 diz que Ele redimiu, Ele te resgatou, né? Eu estava perdido, você estava perdido, mas você foi resgatado, né? Ele te redimiu. Nós podemos olhar na Bíblia e ver a ovelha que era perdida, mas ela foi achada. Nós podemos olhar na Bíblia e ver o filho pródigo, era um perdido, mas ele voltou para o seu pai, e ele voltou à comunhão. Nós podemos olhar na Bíblia e ver a dracma que estava perdida dentro da casa, mas ela foi encontrada. Então, um dia você estava perdido, um dia eu estava perdido, mas Deus olhou para nós, e nós já tínhamos um caminho certo em direção ao inferno, mas nós fomos encontrados pela graça de Deus, no favor de Deus. Hoje você é um salvo, hoje sua família é salva, seus filhos são salvos, a graça de Deus chegou na sua casa, na sua vida. Você era um perdido, eu era um perdido, mas Deus me encontrou, e agora eu posso ter comunhão com Ele. Você pode ter comunhão com Ele? Porque eu preciso lembrar de Deus. Diz no verso 4: e te coroa de benignidade e de misericórdia. O interessante é que a coroa é colocada na cabeça. A honra é sempre de cima para baixo. E Davi está dizendo que ele coroa. Coroa de quê? De benignidade e de misericórdia. Deus vai te coroar, vai trazer a benignidade e vai trazer a misericórdia. Não vai faltar na tua vida benignidade e misericórdia. Não vai faltar na tua cabeça, se você lembrar de Deus, se você lembrar dos benefícios de Deus, benignidade e misericórdia. Davi diz no Salmo 23, no versículo 6, Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto me ensina algo: que aqueles que temem ao Senhor, que aqueles que lembram do Senhor, que aqueles que respeitam o Senhor, eles serão seguidos por bondade e misericórdia. Então não vai ser o diabo que vai correr atrás de você, não vai ser o diabo que vai correr atrás de mim, não vai ser o diabo que vai correr atrás da sua família, mas se você teme a Deus, você vai ser seguido por bondade e misericórdia. Se você teme a Deus, sua casa será seguida por bondade e misericórdia. Porque eu preciso lembrar de Deus. Versículo 5: você será renovado como a águia. Davi diz no versículo 5: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia.
Interessante que Davi está falando sobre águia, e na Bíblia você vai ver Deus se comparando com um leão e Deus se comparando com uma águia. Deus diz: eu te levarei nas asas como águia. Deus se compara com a águia. Ele nunca se compara com o pombo, com a galinha, com o pato, com o ganso, mas Deus se compara com uma águia. Eu te levarei nas asas como águia. Então Davi está dizendo que aquele que teme a Deus, que aquele que lembra dos benefícios de Deus, ele será renovado como a águia. Algumas características da águia: a águia, ela só come comida fresca, é uma das características da águia. Ela não é como o urubu, que gosta de carne podre. Ela é exigente, ela gosta de comida fresca, ela não gosta de comida estragada, ela não gosta de carne podre. Uma das características da águia é que ela come carne fresca, ela não gosta de carne podre. Outra característica da águia é quando ela vai fazer o seu ninho. A águia, quando vai fazer o seu ninho, ela voa no alto da montanha e faz o seu ninho. E quando a águia nasce, ela já está acima de todas as aves. Ela já está acima de todos, porque ela faz o seu ninho lá no alto. Então, quando nasce, já está acima de tudo, já está acima de todas as aves. Ninguém faz um ninho tão alto como a águia. É uma das características da águia. O urubu não faz ninho alto, o ganso não faz, o pombo não faz, a galinha não faz. Mas a águia, quando ela constrói o seu ninho, ela faz bem lá no alto da montanha. Quando os filhotes nascem, já está acima de todas as aves. Não tem nenhum ninho maior, mais alto do que o dela. Outra característica da águia: a águia, ela atravessa a tempestade ou passa por cima. Quando ela não consegue atravessar a tempestade por causa dos raios, ela vai passar por cima da tempestade. Isso vai ser você. Quando você lembra dos benefícios de Deus, Davi está dizendo: você será renovado como a águia. Quando você lembra do seu Deus, ou você vai atravessar a tempestade quando ela aparecer na sua vida, ou você vai passar por cima dela, mas você vai chegar lá do outro lado. Não vai te parar, porque você é uma águia. Deus se compara com a águia. Você atravessa a tempestade. Então só há duas maneiras: ou ela vai atravessar a tempestade, ou ela vai passar por cima da tempestade, mas ela vai chegar lá do outro lado. Assim é você que teme a Deus. Você vai atravessar essa luta, você vai atravessar esse problema, você vai atravessar essa dor, você vai atravessar esse mar. E se não der para você atravessar, você vai passar por cima. A águia, ela constrói um ninho com espinho e algodão ou palha. E quando chega a hora do filhote sair do ninho, ela retira o algodão e deixa o espinho furar o peito do filhote. Alguém poderia dizer: a águia é ruim, não gosta dos seus filhos. Mas quando a águia está construindo o seu ninho, ela usa o material, ela usa os espinhos e ela usa o algodão e a palha, coloca lá, fica bem aconchegante. Mas quando está na hora do filhote voar e ele não quer voar, ela vai, retira o algodão e começa a furar o peito dele, e aquilo começa a incomodar aí, porque está na hora de voar. Hoje nós podemos ver mães que sustentam filhos, 30 anos de idade, 40 anos de idade, a mãe é que sustenta, bebê gigante. E eu estava lendo um documentário que a águia, ela se recusa a dar comida aos seus filhos quando estão grandes. Elas não levam, quando o filho está grande, lá no ninho, está na hora de voar, e eles ficam abrindo a boca querendo comida, a mãe não leva comida para ele. A águia se recusa a dar comida aos seus filhos grandes. E hoje tem mães sustentando bebês gigantes.
30 anos, 35, um bebê enorme, não quer trabalhar, e mamãe dá comida para ele. A águia se recusa a dar comida aos seus filhos adultos, não leva comida para eles. É outra característica da águia. Mas chega um momento na vida da águia que ela tem que parar para se renovar, senão ela vai morrer antes do tempo. Davi está dizendo aqui, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ele usa o exemplo da águia. Chega um momento na vida que se a águia não renovar, ela vai morrer. Chega um momento na vida, se ela não renovar as suas forças, a águia não vai viver muito tempo, vai morrer. Então a águia, ela arranca as suas penas, ela arranca as suas unhas, ela bate com o seu bico na rocha, e ela fica lá no alto, isolada, porque ela precisa se renovar, ela precisa tirar suas penas velhas, porque ela não consegue mais voar. Ela precisa tirar o seu bico velho, bater na rocha para nascer um novo bico. Ela precisa tirar suas unhas, que não consegue agarrar mais as presas. E depois que ela se renova, ela vai viver muitos anos, se ela se renovar. Mas se ela não renovar, a águia morre antes do tempo. A Bíblia diz que os filhos que honram a Deus, que honram os pais, que é mandamento, Deus dá a ele muitos anos de vida. E a Bíblia promete que ele vai ver os seus filhos, vai ver os seus netos, ele vai viver muito. E eu quero declarar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua vida. Você verá os filhos dos seus filhos. Você não vai morrer antes do tempo, porque você vai renovar as suas forças. Você vai se renovar. E você é uma águia, vai renovar. Então você vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você vai viver para ver a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque você se renova, você é uma águia. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor, isso aqui é para quem espera no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Ele não diz subir como galinha, como pombo. Você passa na rua e você vê sempre o pombo comendo na mão de alguém, que alguém jogou comida no chão, e o pombo comendo milho, comendo alguma coisa na rua. Mas você não vê uma águia comendo coisa jogada na rua. Você pode passar na rua e ver um urubu morto comendo macumba, mas você não vai ver uma águia comendo macumba. Você pode passar na rua e você vê algum pássaro lá comendo na mão dos outros, mas Deus está dizendo o seguinte: você vai subir com asas como águia, porque a águia sobe. Nenhum pássaro consegue, nenhuma ave consegue subir como a águia, ela sobe. E a Bíblia está dizendo: você vai subir com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, sua força será renovada. É isso que Deus está dizendo para a minha vida e para a sua vida. A sua força será renovada, a minha força será renovada, a sua unção será renovada, a sua família será renovada, o seu amor será renovado, você será renovado, porque você espera no Senhor. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele vai subir com asas como águia, ele vai correr e não vai se cansar. Você que teme a Deus, você que espera em Deus, sua força será renovada. Amém?
Por que eu preciso lembrar de Deus? Dos benefícios de Deus. Ele é o Deus que faz justiça. Versículo 6, Davi diz assim, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aqui aparece outro nome de Deus, Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. O governo pode ser injusto, o patrão pode ser injusto, mas nós servimos um Deus que é justo. O patrão pode ser injusto, o governo pode ser injusto, mas nós estamos diante de um Deus que é justo, que é justiça. Jeová Tsidkenu, Ele é o Deus de justiça, Ele é o Deus justo. Então eu preciso lembrar de Deus, porque Ele é justo, Ele é justiça. Porque eu preciso lembrar dos benefícios de Deus. Versículo 9, Davi diz: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Davi está dizendo: Deus não repreende perpetuamente, nem para sempre Ele conservará a sua ira. E tem um salmo interessante, Salmo 30, verso 5, que diz: porque a ira do Senhor dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então, o que o salmista está dizendo, que Davi está dizendo, é que Deus não vai repreender alguém para sempre. A ira de Deus não é para sempre. Deus pode ficar irado por um tempo, Deus pode ficar irado por um momento, Deus pode ficar irado por algumas horas, por alguns minutos, mas é no favor de Deus que você encontra a salvação, é no favor de Deus que você tem uma família, é no favor de Deus que você é abençoado, é no favor de Deus que a porta se abre, é no favor de Deus que o milagre chega na sua vida, é no favor de Deus que tem resposta para a sua casa. A ira de Deus é por um momento, a ira de Deus é por um tempo, mas no seu favor está a vida. Então você é abençoado não porque você merece, favor você não merece, favor você recebe porque Deus é bom. Você recebe uma família, você recebe salvação, isso é favor de Deus, porque a Bíblia diz: porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Então, se você espera em Deus, se você está esperando em Deus, se você lembrar de Deus, tem favor de Deus para a sua vida, para a sua casa. Quantos podem glorificar a Deus? Eu preciso lembrar de Deus, porque Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Davi diz no versículo 10: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Tratamento diferente. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Deus não retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então nós servimos um Deus que trabalha com a justiça e também trabalha com a misericórdia. Eu preciso lembrar de Deus porque a sua misericórdia é grande. E Davi diz no versículo 11, ele diz: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Davi está dizendo que a misericórdia é grande. Em Lamentações 3, 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Olha o Deus que nós servimos. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós servimos um Deus de grande fidelidade. Nós servimos um Deus que as suas misericórdias não têm fim. Em Êxodo capítulo 20, versículo 6, diz a palavra de Deus: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus